E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. E hoje eu quero trazer um tema bem polêmico e importante para qualquer aspecto. Na verdade, aqui no canal a gente trata voltado para o desenho realista, né? A arte do desenho realista. Mas pode-se considerar que isso que a gente vai falar hoje serve para outros aspectos da sua vida também e a possibilidade de novos aprendizados. Fica com a gente aí para conferir. Bom, a gente tem reparado no curso de desenho, eu já reparo isso há alguns anos, que muitos alunos falam a respeito da motivação ou da falta dela para deixar de desenhar ou deixar de fazer qualquer outra coisa. E na verdade a gente se ouve falar muito disso, né? A motivação, se você está motivado, se você não está motivado ou se você tem um propósito, enfim. Esses são temas bastante recorrentes nesses últimos dias, né? Nesses últimos tempos, digamos. E eu fico me questionando muitas vezes o que é essa falta de motivação. Começo a olhar para mim e ver no meu dia a dia como que eu consigo desenhar, quando que existem períodos que eu consigo desenhar bastante e existem tempos que eu não consigo desenhar muita coisa, que eu não produzo muito. E eu percebo que a motivação ou a falta da motivação não é necessariamente a causa pela qual eu não desenho. Tipo, eu não vou desenhar hoje porque eu não estou motivado. Quando na verdade a motivação ela não é a causa por eu não ter desenhado. A motivação ela é causada por alguma coisa. A falta de motivação também ela é causada por uma série de situações e contingências à sua volta que pode gerar esse tipo de sentimento, essa falta de ânimo, essa falta de coragem de fazer alguma coisa. E aí eu tento investigar, né, hackear o meu dia a dia, como que eu dedico o meu tempo a determinada atividade para eu entender por que está me faltando motivação. E eu vou chegando à conclusão de algumas coisas. Eu reparo que muitas vezes em que eu vou desenhar, eu faço um post no Instagram, eu pego o celular, faço uma foto, faço ali um story, ou faço um post daquele desenho e vou começar a desenhar. Na hora que eu começo a desenhar, que eu acerto a luminária, que eu ajeito os lápis, deixo tudo no esquema para começar a desenhar, me bate aquela curiosidade de saber se alguém curtiu a foto, se alguém comentou, se alguém viu, o que aconteceu. E aí eu pego o celular e vou lá e dou mais uma olhada. E aí quando eu vou olhar uma coisa, já me aparece outras, que prende a minha atenção e eu já começo a olhar outras coisas também. Muitas vezes, eu vou falar por experiência própria, muitas vezes eu vou tomar banho por volta das 9h30 da noite. 10 horas da noite eu vou sentar para desenhar. E aí acontece isso, eu pego o celular, tiro uma foto e sento para desenhar. E aí pego o celular para ver o resultado que causou aquela foto nas redes sociais. Se o pessoal tá vendo, se o pessoal tá comentando, se o pessoal tá curtindo. Enfim, eu pego e olho ali. E uma coisa puxa a outra. Às vezes tem algum comentário, eu respondo aquele comentário, eu curto aquele comentário. Às vezes tem uma mensagem, a pessoa falando alguma coisa, tecendo alguma crítica, enfim. E eu pego e vou me envolvendo com isso. Nisso já passou-se 20 minutos. 20 minutos que, quando dedicado ao desenho, estaria produzindo algum tipo de resultado, e não só resultado no desenho, mas um resultado de realização em mim. Porque esse comportamento de estar produzindo, de estar desenhando, de estar realizando aquilo que você se propôs a realizar, gera uma satisfação que, por sua vez, vai aumentando o nível de motivação para que você continue fazendo. Ao passo que o contrário também se dá quando você deixa de realizar aquilo que você se propôs a realizar e começa a se envolver com outros assuntos que nem é tão importante ou não é nem um pouco importante, você acaba se sentindo desmotivado porque você não conseguiu realizar aquilo que você se propôs. Ou seja, é uma cadeia de acontecimentos que um gera o outro e um está ligado ao outro. Então a motivação não é um acessório, não é algo que eu tenho e que eu deixo de ter. Não, a motivação me deu a vontade de desenhar. Então eu desenhei porque estava motivado. Mas eu estava motivado por quê? Ou não desenhei porque não estava motivado. Não estava motivado por quê? Ou seja, eu começo a investigar a causa. E onde está a causa? No meu caso, são as redes sociais. É o celular,
você vê o story de alguém, quantas pessoas estão comentando a sua fotografia, estão fazendo alguma coisa, estão interagindo ali, se fulano falou, respondeu sua mensagem ou não, enfim, aí você já se pega ali nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Eu particularmente não participo de nenhum grupo de WhatsApp, mas tem gente que vive enredado nesse meio. E aí o que acontece? Aquilo vai consumindo uma energia mental e um foco e uma atenção tão grande que vai roubando de você qualquer motivação para que você dedique aquilo a outra coisa ou a outro tipo de atividade. Então você precisa identificar o que está roubando a sua motivação. Você quer ver um exemplo de uma coisa simples? Imagine que você tem um espaço onde você vai desenhar e aquele espaço está bagunçado. Tá tudo em desordem, tem um monte de coisa em cima da sua mesa de desenho que não tem nada a ver com desenho, que não tem nada a ver com aquele espaço que você reservou para desenhar. É uma coisa simples, só que isso pode tirar a sua motivação de desenhar. Por quê? Porque quando você olha para aquele lugar e você vê ele todo bagunçado, mesmo que você esteja com vontade de desenhar, só de você pensar em ter que arrumar aquele espaço, de ter que tirar tudo dali, de ter que arrumar um lugar para colocar tudo aquilo, você já se sente desanimado. E aí, automaticamente, aquele desânimo já faz com que você desista da ideia de desenhar. E isso, muitas vezes, esse sentimento, ele se mistura de tal maneira que você pega e diz assim: eu ia desenhar, mas a mesa estava tão bagunçada e achei melhor deixar para lá, não estou me sentindo muito motivado. E na verdade não é que você não estava motivado para desenhar, você não se sentiu encorajado a arrumar toda aquela bagunça para então desenhar. E o fato de você não se sentir encorajado a arrumar a bagunça gera em você a sensação de que você não esteja motivado a desenhar. Então repara como uma coisa tem a ver com a outra, repara como uma coisa liga à outra. Então fica aqui a questão. Qual é a causa que tem tirado a sua motivação? Não atribua à motivação a causa de você não estar fazendo aquilo que você deveria estar. E muitas vezes você tem que pensar o seguinte: eu não estou com muita vontade de fazer, mas eu preciso fazer, porque eu sei que quando eu começo a realizar tal coisa, depois que eu começo, a coisa flui, a coisa vai, acontece. Então eu preciso começar. O difícil para mim é começar. E por que é difícil para você começar? Porque você tem que detectar quais são os fatores que impedem esse seu pontapé inicial, esse seu início. Se você detectar isso e consertar isso, uma coisa vai desencadeando a outra. Ou seja, em outras palavras, você precisa organizar a sua vida, os seus horários, o seu espaço, como que eu posso dizer, o seu cronograma de tempo, de acontecimentos. O que eu faço primeiro? O que eu faço quando eu chego em casa? Eu chego em casa e deito no sofá. E aí depois que eu deito no sofá, eu ligo a TV, começo a mexer no celular, a hora passou, e aí a hora que eu vejo já tá tarde, eu olho pro desenho e falo: não vou desenhar hoje não. E aí você pega e fala: eu não estava muito motivado. Na verdade, não é que você estava motivado. Na verdade, é que você chegou em casa e deitou no sofá. Se você não tivesse deitado no sofá, se você tivesse chegado em casa e ido tomar um banho, e já ido lá para a mesa de desenho, preparava alguma coisa, já sentava ali e começava a desenhar, você iria estar estipulando um outro andamento para sua postura, para suas decisões, e aí isso ia dar uma sequência positiva. E quando isso gera uma sequência positiva, automaticamente a gente se sente realizado e a gente consegue fazer mais. Repara que quando você consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer, dá aquela sensação de bem-estar, né? Aquela sensação de: consegui, né? Dei conta do recado, fiz. Eu estava louco para fazer outra coisa, mas eu abri mão de fazer aquilo lá só ia tomar meu tempo, só ia me consumir energia. Deixei de fazer e consegui me dedicar algumas horas nisso aqui, tô me sentindo bem pra caramba. Então, teve que haver uma renúncia, né? Para você escolher alguma coisa, você precisa renunciar a outras. Então, preste atenção nos grupos de WhatsApp, preste atenção no Instagram, preste atenção nas redes sociais em geral, naquilo que faz você perder tempo. YouTube, os vídeos que você fica vendo, os vídeos que você fica ali fuçando, e aí quando você vê, a hora passou.
e já foi mais um dia sem desenhar, ok? Então organize o seu tempo e fica aqui a minha pergunta: qual é a causa da tua falta de motivação que consequentemente te impede de prosperar naquilo que você pretende? Pensa nisso e deixa aqui nos comentários, e você identificando a causa, trate-a, porque não adianta identificar, você tem que meter uma injeção ali para sanar o problema, beleza? Te vejo no próximo vídeo, valeu!